Ok, pessoal, vamos lá então, retornando para a parte final da nossa aula, segunda parte. Na primeira parte da aula, então, nós trabalhamos os exercícios, né, que estão na página 69 e a página 72 da apostila de pacote Office, né, conforme inclusive, já coloquei lá no nosso grupo, já coloquei o link da aula gravada para que vocês possam acompanhar, né. Agora, voltando para a nossa apostila de informática básica, né, que é essa daqui, onde a gente já começa a trabalhar com um exercício que vai trabalhar a questão de gráficos, né? Então, a gente precisa construir primeiro essa tabela, que é a comparação de preços dos supermercados, para que depois a gente possa gerar o gráfico, né? O que é um gráfico? Uma representação gráfica, seja ela um gráfico de colunas, de barras, tem gráfico de linhas, gráfico de pizza, em caso de frações, que representam os dados que a gente tem em uma tabela, né? Olhando um gráfico, você consegue interpretar em muitas situações, você consegue interpretar melhor do que você só observar e olhar dentro da tabela só observando números, né? Então, o gráfico ele vem para simplificar as informações que nós temos em uma tabela. Bom, vamos lá, vamos montar então essa tabela que está na página 90, comparação de preços de supermercados, ok? Vou voltar aqui. Vou abrir, trabalhar aqui na planilha 3 mesmo. Comparação de preços de supermercados, então vai ocupar 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, até a coluna F. Vou clicar onde? Mesclar e centralizar, né? Eu tenho itens, produto, supermercado A, supermercado B, supermercado C, e a coluna melhores preços, né? Lembrando que melhores preços também tem uma quebra de texto, né? Ou seja, um texto sobreposto ao outro, que eu configuro fazendo da seguinte maneira, clicando com o botão direito em cima, clicando na opção formatar células, e aí eu marco a opção quebrar texto automaticamente. Clico em OK. Pronto, configurado. Agora eu vou preencher os próximos itens, né? Tem o item 1, 2. Quando eu tenho números ou tenho dias da semana, quando eu tenho meses, se eu tenho os dois primeiros itens de uma sequência, eu seleciono e trabalho com a alça de preenchimento para que ele complete esses números, né? Imagina você ter que digitar códigos ou número de itens, sendo que você tem uma lista com 100, né? Você teria que digitar 1, 2, 3, 4, 5, né? Até o número 100. E aí você trabalhando com esse recurso de alça de preenchimento, ele vai completar a sequência quando você tiver os dois primeiros números, né, da sequência de números, certo? Produto, arroz, esse aqui é um modelo bem simplesinho de comparativo, né? Hoje em dia, no mundo digital, você pode pegar os tabloides, né, os panfletos de ofertas de diversas redes de supermercados ou até mesmo, né, papelarias, para você fazer orçamento de materiais escolar, né, materiais de construção.
Você pode montar uma planilhinha, fazer o comparativo, né? Fazer um planejamento do que você precisa, quais são os preços, né? Esse aqui é um modelo bem simples, mas pode ser aplicado também no nosso dia a dia, né? Leite em pó, refrigerante. Ok, vamos lá colocar linha na tabela toda, né? Seleciono, clico aqui do lado direito sublinhado, venho em todas as bordas, ou clico na setinha e vou na opção todas as bordas para ele colocar as bordas externas e internas da minha tabela, né? Agora vou ajustar a configuração de preenchimento, o título, a letra, a cor preta e o fundo laranja, né? Aqui o fundo preenchimento amarelo, aqui embaixo preenchimento amarelo também. Aqui no canto tem que apagar essas bordas aqui, né? Na linha 8, coluna A. Vou vir aqui no botão do lado do sublinhado, clicar em apagar borda, e aí eu apago essa linha lateral e a linha da parte inferior. Aperto ESC. Agora a gente tem que resolver o exercício utilizando a função, uma das duas funções que nós trabalhamos no exercício anterior, para trabalhar com as despesas do semestre. Lembra que a gente utilizou o maior e o menor? Sendo o maior, ele vai localizar no intervalo maior valor, né, o gasto mais alto, e o menor também vai retornar aí com o menor valor gasto em cada mês. Maior a gente utilizou o máximo, menor a gente utilizou o mínimo, né? Nas próximas atividades a gente vai ver uma função chamada maior e menor, né? O maior e menor, eles trabalham de forma diferentes do máximo e do mínimo. Aqui ele trouxe só uma possibilidade de um maior e de um menor valor. Quando eu trabalho com maior e menor, eu consigo classificar as informações de acordo com o que eu estou buscando em uma tabela. Tá? Por exemplo, eu tenho um relatório de vendas, os vendedores X e Y, né, venderam aí ao longo do mês. Eu preciso encontrar nesse intervalo de vendedores qual foi o vendedor que obteve o maior quantitativo de vendas. Né? Qual foi o segundo vendedor a obter o segundo maior número de vendas. Né? Então, quando eu estou trabalhando com classificação de dados, eu costumo utilizar a fórmula, as funções maior e menor, porque dentro da função eu consigo colocar a localização, né, ou de repente qual é o fator que eu estou procurando, né? Eu consigo classificar essas informações em primeiro, maior valor, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. O menor também. Qual foi o último menor valor, o penúltimo, o antepenúltimo, né? Então, eles trabalham de forma diferente e quando a gente for ver essa função, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Bom, aqui eu quero saber qual que é o melhor preço de cada um dos produtos que foram pesquisados aí, né, entre o supermercado A, B e C.
Antes disso, eu vou colocar aqui, né, o símbolo moeda. Vou colocar aqui o formato contábil. Okay. Aqui a gente quer saber o melhor preço. Mercado A, B e C. Lógico que olhando a gente entende que R$ 3,99 foi o menor valor, né? O supermercado B foi o menor valor nesse intervalo. Mas a gente tem possibilidade de trabalhar com uma tabela mais extensa, com informações diversas, né? Com milhares de informações. Então a gente não pode analisar olhando, né? Esse dado aqui é menor, esse dado aqui é maior. Não, a gente trabalha com as funções para que eles tragam resultados precisos acerca de análise de um intervalo que você tenha selecionado. Então, aqui eu tenho 4,20, 3,99 e 4,90. Eu vou selecionar esses três valores, vou vir aqui no botão onde eu tenho as funções e vou selecionar a função min, de mínimo. Ele vai retornar o menor valor que ele encontrar no intervalo. Tá? Qual foi o menor valor? R$ 3,99. Né? A mesma coisa eu já fiz uma vez, né? Lembra? Agora é só arrastar aqui no quadradinho, na alça de preenchimento, e arrastar aqui para baixo. Né? Então, ele identificou que foi 1,19, supermercado A, 3,75, supermercado C, 69 centavos, supermercado A, 99 centavos, supermercado B. Ok? Lógico que essas funções que nós estamos conhecendo, elas são básicas, né? Por exemplo, no relatório gerencial, além dele trazer essa informação, qual foi o menor ou maior valor em um determinado intervalo, ele poderia também trazer uma informação mais concisa, né? Como, por exemplo, 3,99 foi de qual supermercado? Supermercado A, B ou C? Né? Eu preciso olhar aqui e identificar novamente, né? 1,19 foi de qual supermercado? A, B ou C? Né? De repente, compensa comprar em qual supermercado? No A, no B ou no C? Então, essa informação com essas funções básicas, a gente não consegue obter. A gente precisa conhecer algumas funções mais avançadas, né? Como funções de busca e procura, como o PROC-V, como o índice, como o CORRESP, entre outros, né? Que a gente vai conhecer ainda. Mas, neste momento, ainda nós precisamos conhecer essas mais básicas e ir trabalhando com esses exercícios mais simples, para que a gente vá alterando, né, dando mais nível de conhecimento para vocês, tá bom? Bom, aqui, agora é só calcular o total geral de cada um desses supermercados, inclusive desse aqui que inclui os melhores preços, né? Então, só selecionar, clicar aqui no botão de soma e clicar na função soma, né? R$ 11,48. Aqui embaixo também a mesma coisa, soma, seleciona, soma, e aqui seleciona e soma, né? Ok. Então aqui tem esses resultados conforme a apostila, né? É só conferir, só bater o olho e conferir. Estando de acordo, você conseguiu resolver o seu exercício apenas com a função soma para somar as colunas e a função mínimo para determinar qual é o menor preço entre os três supermercados. Ok? Dúvidas neste exercício que nós acabamos de fazer? Comparação de preços de supermercados. O que nós precisamos fazer agora, pessoal? Nós temos já a tabela montada, né? O que nós precisamos fazer agora é o gráfico. É o gráfico que está embaixo da tabela conforme o modelo na apostila, né? O gráfico, ele somente é gerado a partir das informações que nós temos em uma tabela. Nós não conseguimos montar um gráfico sem informação alguma, né? Então, aqui, ó, esse gráfico que nós vamos gerar, que é um gráfico de barras, né? Ele foi gerado a partir da seleção de algumas informações. Então, quando nós vamos trabalhar com um gráfico, o segredo do gráfico está na hora de você selecionar as informações que vão fazer parte desse determinado gráfico.
quais informações aqui a gente batendo o olho que fazem com que a gente entenda quais informações estão aqui dentro. Né? Então, a gente tem os produtos, a coluna produto, a gente tem a informação do supermercado A, supermercado B e do supermercado C também, conforme a legenda que está aqui do lado direito do gráfico. Além disso, a gente tem a informação dos valores gastos em cada um desses produtos, né? Aqui embaixo a gente tem um eixo só para colocar esses valores, né? E a gente tem os títulos aqui no canto esquerdo, relacionado aos produtos, e aqui os valores em reais, né? Então a gente vai selecionar só isso aqui, ó. Só essa parte da tabela, coluna produto, coluna supermercado A, supermercado B e supermercado C. Essa coluna melhores preços, além da última linha com o total geral de cada supermercado, vai ficar de fora da parte onde eu vou ter que selecionar. Tá? Então, como que a gente vai fazer? Ó? Vou selecionar o produto, não esqueçam de selecionar o título de cada coluna, produto, supermercado A, supermercado B, supermercado C. Essa parte onde eu tenho os itens melhores preços e a última linha, fica de fora, né? Conforme a gente observou aqui no gráfico, não tem essas informações aqui. Então, o que a gente não tem, seguindo o modelo, a gente vai seguir conforme está aqui. É desnecessário você selecionar a tabela toda, tá? Não façam isso. Selecionando apenas essas informações, nós vamos clicar aqui na opção inserir, lá em cima, né? Perceba que aqui no meio da barra de ferramentas, eu já tenho alguns exemplos de gráficos, né? Qual é o gráfico que a gente quer colocar? Aqui, ó, inserir gráfico de colunas ou de barras. Então, se eu clicar na seta, eu vou ter o gráfico do tipo colunas. Perceba que à medida que eu passo em cima o mouse, ele já vai aparecer no modelo em cima da minha tabela, conforme os dados que eu selecionei, né? Mas eu quero um gráfico do quê? Do tipo barras e do tipo 2D, né? Duas dimensões. O que é um tipo 3D? Perceba que a gente consegue ver as arestas do símbolo de barras, né? A gente consegue ver os lados da figura geométrica. No 2D a representação em duas dimensões é mais simples, né? Então, conforme está na apostila, é do tipo 2D, barras agrupadas. Ok? Beleza? Cliquei. Aqui, percebam que o gráfico já está aqui dentro, o gráfico já foi gerado, está aqui dentro, né? Eu posso arrastar esse gráfico aqui, ó, arrasto ele um pouco mais para o lado esquerdo da tabela, posso jogar em cima também, tá? Em cima não, embaixo aqui, né? Aí você procura uma posição melhor para o seu gráfico. Bom, professor, é só isso? E já está pronto o meu gráfico? Não, agora vem a parte da formatação desse gráfico, né? Você inseriu a partir de uma seleção de informações dentro da sua tabela. Agora a gente precisa configurar para a gente tentar deixar o máximo possível com o exemplo da apostila. A legenda tem que ficar do lado direito, a gente tem os títulos, tem os valores, né? Olha só a diferença do modelo para o que a gente tem aqui, né? A gente tem os valores sem o símbolo moeda. É lógico que o correto seria aparecer o símbolo moeda, mas aqui não está, então nós vamos deixar do jeito que está aqui, né? A gente tem os títulos de eixo, produtos desse lado, tem valores em reais, e tem o título do gráfico, que também nós vamos colocar, né? Então, vamos lá. Começando pelo título do gráfico, vou clicar aqui em cima, na caixa de texto. Perceba uma coisa que aconteceu. A hora que eu insiro uma ferramenta como gráfico, por exemplo, aqui na parte superior vai aparecer as ferramentas próprias para se trabalhar com gráfico, que é a ferramenta Design e a ferramenta Formatar, né? Duas ferramentas para trabalhar em específico com o gráfico, que apareceram aqui na barra de títulos na parte superior.
Assim como o Word, toda vez que a gente inseria estava inserindo alguma figura, algum símbolo, né? Aparecia uma ferramenta nova aqui na parte de cima. Aqui também com o Excel acontece da mesma maneira, tá? Vou clicar aqui dentro na caixa de texto, vou apagar esse título que está aqui e vou colocar o que está pedindo. Vou colocar comparação de preços de supermercados. Comparação de preços de supermercados. Ok? Coloquei o meu título. Agora é o seguinte, eu preciso colocar esse título que fica aqui do lado esquerdo, que é produtos, e preciso colocar um outro título aqui embaixo, né, que a gente chama de esse eixo aqui, o eixo X, que é os produtos, que fica na vertical, e aqui os valores em reais que aparecem embaixo, aqui na parte inferior, que é o eixo Y, ou eixo horizontal, né? A gente tem dois eixos diferentes, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses títulos. Como colocar esses títulos? Como eu comentei aqui na parte de cima, tem o design, tem o formatar, ok? Aonde que a gente vai trabalhar com os títulos que nós precisamos colocar em cada eixo? Aqui em design, adicionar elementos do gráfico, né? E aí, clicando em adicionar elementos do gráfico, ou pode ser que em versões inferiores ao Excel esteja a opção de inserir título dos eixos ou título dos eixos, né? E aí vai aparecer essas opções, como, por exemplo, eu quero colocar um título de eixo, sendo ele na horizontal, por exemplo, né? Ó, vou clicar na horizontal. Aqui apareceu, deixa eu dar um Ctrl Z. Vamos lá. Design, adicionar título do gráfico. Título dos eixos, não é eixos, tá? Isso aqui, os eixos, é só para colocar título ou ele em cima ou ele embaixo, né? Colocar título dos eixos. Aqui a gente tem o vertical, que é justamente onde vai aparecer o nome produtos, né? Então eu vou clicar aqui dentro da caixinha e escrever, digitar, né? Produtos. Terminei de fazer, eu vou clicar fora, vou voltar em design, adicionar elemento de gráfico, título dos eixos, e agora eu vou trabalhar com o título de eixo horizontal, né? Qual que é o título horizontal? Valores em reais. Ok? Coloquei os títulos, né? Vertical e horizontal. Coloquei o título principal do gráfico. Né? Tá faltando eu mudar as cores, mexer com esse eixo de valores aqui, tirar o símbolo moeda, né? E colocar a legenda aqui do lado direito. Onde que eu vou trabalhar com essas opções? Você vai vir adicionar elemento de gráfico, né? Ou título dos eixos, ou até mesmo legenda para versões inferiores a essa versão do Excel, né? E aí eu vou encontrar a opção legenda, né? A legenda está na parte inferior. Eu posso tirar a legenda, eu posso colocar a legenda do lado direito, que é do jeito que está na apostila, na parte superior ou do lado esquerdo. Normalmente fica do lado direito, né? Beleza, coloquei agora então uma legenda, coloquei os títulos, coloquei o título principal. Agora eu vou começar a trabalhar com esses eixos aqui para mostrar os valores, né? Ó, de 0, aí ele pula para o 2, vai para o 4 e aqui eu tenho o 6. Então ele está mostrando os valores dentro do gráfico de barras de 0 a 6, intercalando esses valores, né? De 2 em 2, de 0
pula para o 2, do 2 para o 4, 4 ele pula para o 6. E aqui não, aqui está mostrando 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu posso aumentar a escala, diminuindo esse intervalo, ou seja, pulando de 1 em 1, ou ampliando essa escala, fazendo com que os números sejam mostrados com intervalo maior. Né? Então, como que eu faço para configurar esse eixo de valores? Clicando aqui na parte inferior, onde eu tenho esses valores dentro do gráfico, né? Em seguida, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar na opção Formatar Eixo. Botão direito em cima. Né? Primeiro eu seleciono com o esquerdo, botão direito, Formatar Eixo. Ele vai abrir essa janelinha aqui no canto, com o nome Formatar Eixo, né? E aqui na parte de cima eu tenho as opções de eixos com algumas informações. Qual que é o limite mínimo, ou seja, o número que ele vai iniciar, o valor mínimo que ele vai iniciar? Em 0. Em 0, beleza, ele tem que iniciar em 0 mesmo. Qual que é o valor máximo que o gráfico tem que mostrar? 6. Então já está 6. Então aqui as duas configurações eu não preciso alterar, 0 e 6. Agora, uma coisa que eu tenho que alterar aqui, na unidade principal, está marcado como número 1. Essa unidade principal marcada em 1 vai fazer com que ele intercale os números de 1 em 1 dentro do meu gráfico, né? E a gente quer intercalar os números de quanto em quanto? De 2 em 2. Então, eu vou mudar a unidade principal aqui e colocar 2. Tá? Aqui embaixo, eu tenho na opção número, né? Tudo isso que a gente fez está dentro de opções de eixo, né? Só que aqui eu tenho marcas de escala, rótulos e números aqui do lado direito, bem embaixo. Então, eu vou clicar em número. O número está configurado para aparecer de forma contábil, ou seja, com o símbolo moeda. Eu vou clicar em geral, ok? Vou clicar em geral. Tá vendo que aqui ele tem duas casas decimais após a vírgula? 0,002,00. Então, tem duas casas decimais. Onde que eu vou ajustar essa configuração? Vou clicar aqui em número de novo, né? De número. Vou deixar número, tá? A categoria não é geral, não, é número, tá? E aqui ele vai perguntar o número de casas decimais. Duas casas decimais. Beleza, já está configurado. Aqui já mostra para você do lado esquerdo do jeito que vai ficar, né? Agora basta eu fechar aqui e aí eu volto a exibir novamente o meu gráfico. Tá? O que falta eu fazer aqui? Agora é só trabalhar com formatação de cores, né? Mudar as cores das barrinhas, as cores da legenda também, colocar uma cor interna aqui no meu gráfico, aqui na onde ficam as linhas que demonstram os valores também tem uma cor, né? Onde que eu vou achar essa opção para trabalhar com as cores, com a personalização dentro do gráfico? Aqui na opção formatar, tá? Eu vou vir aqui em formatar. Clicando em formatar, eu vou achar preenchimento da forma, né? No caso aqui embaixo, como eu estou com o rótulo selecionado, eu tenho que clicar aqui do lado de fora dos eixos, né? Dos valores, e aí sim eu venho aqui em formatar forma, né? Então aqui na apostila nós temos uma cor cinza, a cor cinza, né? Vem aqui em preenchimento, escolher aqui essa cor. E do lado de dentro também, né? Então, do lado de dentro já está. Agora, nós precisamos alterar, então, as cores das barrinhas, né? A cor das barrinhas é o seguinte, você pode clicar nessa primeira barrinha, clicar em preenchimento. Primeiro é vermelho, né?
Perceba que ele já altera todos e altera inclusive a cor da legenda, né? Então não preciso alterar um por um e vir aqui na legenda alterar também não. Eu alterando só um eu consigo alterar todas as outras barras, inclusive a legenda. Bom, próximo é verde. Seleciono a segunda barrinha, mudo aqui na cor, né? Terceiro, faço do mesmo jeito, amarelo. Preenchimento, cor amarela. Ok? Então, basicamente, nós temos configurado o nosso gráfico, né? Lembrando que a legenda aqui, preenchimento é branco dentro, então eu vou clicar aqui na legenda, na caixinha onde eu tenho a legenda, preenchimento, e vou deixar ele marcado, porque, não, preenchimento, deixar ele na cor branca, né? Aqui, ó, cor branca, ok? Certo, pessoal, acabamos de configurar então um gráfico que nós geramos a partir da tabela, né, comparação de preços do supermercado, configuramos os rótulos, né, que são os títulos tanto vertical como horizontal, trabalhamos com esses eixos aqui de valores e colocamos então a legenda do lado direito, além do título principal da nossa tabela. Pessoal, muito difícil, inserção de gráfico dentro do Excel. Eu achei meio complicadinho, mas vou assistir a aula novamente, acompanhar fazendo aqui no notebook. Ok. O próximo exercício que eu vou deixar como desafio para vocês é esse aqui, ó, esse gráfico de linhas, né? Levando em conta que vocês já viram esse processo de como selecionar, como inserir o gráfico, só vou passar algumas dicas, porque de repente você vai selecionar os dados, né? Como a gente fez com essa tabela anterior, selecionar o gráfico do tipo linhas, porém, se você não fizer uma configuração antes, ele não vai ficar do jeito que está aqui, né? Qual que vai ser o diferencial na hora de você pedir para inserir um gráfico? Deixa eu colocar aqui desse lado. Aqui, quais são as informações que a gente tem dentro desse gráfico aqui de vendas de produtos do primeiro trimestre? A gente tem que ter a questão de leitura e interpretação de gráfico, né? A gente tem os meses, janeiro, fevereiro e março, levando em conta as vendas desses itens, porca, parafuso, arruela e prego. Então, automaticamente eu tenho dentro da minha tabela produto, janeiro, fevereiro e março, sendo que só tem essas 4 colunas, ok? Então, eu vou selecionar para esse gráfico de linhas, depois que eu tiver terminado a minha tabela, né, eu vou jogar somente essas 4 colunas dentro do gráfico. Total do primeiro trimestre, máximo, mínimo, média. Nós não vamos selecionar para jogar lá dentro desse gráfico, né? Perceba que a legenda está aqui na parte inferior, então você vai ter que ir lá, trabalhar com a ferramenta legenda, né, que está aqui em design, adicionar elemento, vir aqui em legenda, né, e aí alterar a posição dessa legenda. E aí uma informação muito importante que é o seguinte, se você jogar essas informações aqui sem fazer uma configuração antes, o que vai acontecer? Os eixos que estão lá embaixo vão se inverter. Onde aparece ali janeiro, fevereiro e março, vai aparecer o nome dos produtos e na legenda vai ficar o nome dos meses. Tá? Então a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que inverter a posição dessas linhas, que é a posição dos eixos. Como que nós vamos fazer isso? Depois que você inseriu, né, selecionou, escolheu o tipo de gráfico, tá? Vou fazer com esse aqui mesmo, apesar de não ficar idêntico, né? Mas que você selecionou, né? Veio aqui inserir, veio aqui em gráfico de linhas, né? Vamos ver que tipo de linha ele fica
Ok. O gráfico... Vamos lá, vamos tentar com esse aqui primeiro. Vamos tentar com esse primeiro aqui, linha empilhada com marcadores. Mas o que acontece? Não vai ficar igual está lá no gráfico, né? Aí você tem que procurar aqui dentro, depois que você inserir o gráfico, você vai clicar na região do seu gráfico, vai vir aqui em formatar, né? Formatar não, design, e aqui do lado direito você vai procurar por esse botão aqui, ó, alternar linha barra coluna. Vai acontecer exatamente o que eu falei. Em vez de aparecer aqui os produtos nesse eixo aqui superior, e os meses aqui na legenda, a gente vai inverter os eixos. Vai aparecer do jeito que está aqui na apostila. Os meses aqui embaixo e os produtos realmente dentro da legenda. Então, você vai ter que clicar, ó. Olha só o jeito que está. Vou alternar a linha barra coluna. Olha só o que acontece, né? Inverter, os supermercados ficam no eixo inferior e os produtos se tornam legendas, né? Ele inverte os eixos, tá? Só que não é esse tipo de gráfico. Eu vou clicar aqui, vai aparecer mais opções de linhas, tá? Eu vou alterar o gráfico, que não é esse gráfico aqui. Então, eu vou apagar. Vamos lá, inserir. Não é esse aqui também. Não é esse. Não é esse. Esse aqui, ó. Esse mesmo. Só que com esse. Como eu não estou com a mesma tabela, com as mesmas informações, né? Eu estou com uma outra tabela totalmente diferente, né? O que acontece? Não vai ficar igual da apostila, tá? Mas o gráfico de linha que você vai ter que trabalhar é justamente esse último aqui, ó. Linha 100% empilhada com marcadores. Caso não fique idêntico, tente fazer com esse penúltimo aqui, que é o linha empilhada com marcadores, tá? E aí não esqueça que você tem que vir aqui na opção Design e alternar a linha barra coluna para que se inverta a legenda com a parte inferior do gráfico, ok? Que aí é o segredo do exercício, fazer com que ele fique realmente igual, certo? Então, esse aqui vai ficar como desafio para que vocês possam produzir aí, né, na aula de amanhã. Caso a gente não tenha essa aula ao vivo no Google Meet, mas vocês têm um período, um tempinho para que vocês possam tentar realizar a atividade, tá? Então, daqui, da apostila de informática básica, a gente conseguiu fazer essa da página 90, fizemos as despesas do semestre, eu vou deixar essa daqui da empresa nacional como desafio para que vocês façam, tá? Não vai ser só essa, eu vou selecionar alguns exercícios também. Então, vou deixar um pequeno roteiro aqui. Página 91. Mais o gráfico, né? Mais o gráfico que você tem que produzir, tá? Aqui na apostila de informática básica, nós também temos mais algumas questões aqui, tá? Que vão da página 92. O que você achar que foi idêntico ao que a gente já respondeu antes do intervalo, pode deixar sem responder, tá? Porque tem algumas que a gente fez 4, né? Tem 4 questões que eu tirei daqui para colocar naquela apostila, tá? Mas tem as demais para que vocês possam responder também. Então, página 92 e 93, questões do 1 ao 15. Ok? Então, daqui, basicamente, nessa apostila, você vai realizar só esses exercícios. Ok?
Vou fechar aqui para a gente não confundir mais. Pacote Office não precisa, a gente já fez as atividades de lá, né? E agora voltando para esse outro material aqui, né? Que é o apostila total, né? A apostila completa, Excel total. A gente tem vários exercícios aqui, começando pela página, acho que é página 90, né? Questão 7, 6. Não vamos fazer todas, tá? Eu vou selecionar só algumas. Então, aqui, página 86. E aí a gente tem uma sequência de exercícios, né? Vamos pegar aqui na página... Vamos ver aqui. A página 94, né? Quem quiser acompanhar, a gente tem uma tabela que controla o estoque, né? E a entrada de materiais, tá? Vou pegar aqui o Excel, vou pegar outra planilha. Produto, estoque, compra, total estoque, venda. Total estoque atual. Produto. Colocar as linhas, né? Ok, então vamos resolver aqui o que está solicitando, né? A gente tem todas as orientações aqui embaixo também, né? Então, por exemplo, em dados, total do estoque, o estoque mais a compra. Aqui eu tenho o estoque dos produtos, né, na loja física, e aqui o que entrou, né, a partir de notas fiscais, a partir de compra dos produtos, né? Então, o total do estoque que eu vou ter no momento é 500, né? Ou seja, o estoque mais a compra, 500 mais 50, tá aqui, né? Exatamente o que você tem que fazer, tá? Então, vamos lá. Igual o estoque, o valor que eu tenho em estoque, mais o valor que eu tenho em compra. Ok? Já fiz uma vez, não preciso repetir, né? Só arrastar com a alça de preenchimento. Vou centralizar esses valores aqui na tabela. Agora eu tenho a saída, né? Eu vendi 350, eu tenho no estoque 500, comprei mais 50, tem um total de 550, porém houve
venda desses produtos, né? Ou seja, saíram 350 desse item. Eu preciso calcular o total de estoque atual, né? Como que eu vou fazer? Tá aqui também, ó, total estoque atual. Total do estoque menos a venda, né? O que eu tenho fisicamente menos o que saiu, né? No caso, a venda, ok? E aqui por último, que são os totais aqui embaixo, né? Somar o estoque, as compras, o total de estoque atual, total de venda, né? O total que saiu e o total de estoque atual, né? Lembrando em conta que eu tenho um estoque, um valor X, vendi, e aí eu preciso atualizar o meu estoque, né? Então, vamos lá. Estoque atual igual esse total menos o que saiu, 350. Mesma coisa. Fiz uma vez, arrastei aqui embaixo, né? Até o último item, compasso. Eu tenho o total do estoque atualizado, levando em conta o que foi comprado e o que saiu. Quando eu atualizar qualquer uma dessas informações, eu vou atualizar para 51, tá? Em vez de ser 50, eu vou lançar 51, tá? Volto aqui, arrumo, né, corrijo a informação, vou colocar 51. Perceba que atualizou o meu total de estoque e automaticamente atualizou também o estoque atualizado, levando em conta as vendas que foram realizadas, né? Pode acontecer também, né, de ter valores negativos, né? Ou seja, sair mais do que tem dentro do estoque. Isso aqui é um erro clássico que acontece quando a gente tem controle de estoque, né? Para quem já por alguma vez participou de balanço em empresas, sabe o que eu estou falando. Esses números de balanço, muitas das vezes, não batem com os valores informados no sistema e principalmente com os valores informados numa contagem humana, né? Uma pessoa foi lá e fez a contagem do estoque. Aí vai lá o gerente, faz a recontagem, esses números nunca acabam batendo. Por que que acontece isso? Fator humano, não é erro computacional, gente. É fator humano. O que pode acontecer? Pode acontecer de o caixa da loja, na hora de passar, por exemplo, o produto, né? Vai passar o código de barras do item borracha. Só que lá dentro do estoque eu tenho o mesmo produto borracha, só que com especificações diferentes. E muitas das vezes com valores também diferentes. Aí que o erro acaba sendo mais grave, né? Porque um valor X da borracha com um modelo mais caro, por exemplo, acaba passando por um valor mais em conta, né, mais barato, ou vice-versa. Né? Então, esse tipo de erro não pode acontecer. Cada produto tem o seu código de barras, tem um código que é cadastrado no sistema, né? Então tem que ser o mesmo produto que o cliente pegou, tem que ser o mesmo que eu colocar dentro do sistema. Né? Então, um dos erros que acontecem para que o estoque não bata com os valores reais que eu tenho fisicamente pode ser esse, de passar códigos errados, né, e faz lançamento, o sistema vai atualizando em um código, mas na verdade deveria ser em outro. Segundo, a gente tem a questão de furto, infelizmente acontece, né? E terceiro, é erro na contagem, que é o que mais acontece, né? Quando eu trabalhava na papelaria dinâmica, né, sei, 2009 para 2010, faz muito tempo. Eu trabalhava como assistente de assistente de TI, né, auxiliar de TI, departamento específico para a gente trabalhar com sistema, com todas as situações da papelaria em si. Então, TI tinha a parte do pessoal que ficava responsável pelo sistema, né, pela parte da programação, e eu ficava mais responsável pela essa parte administrativa, que é
fazer o teste dentro do sistema, né, para verificar se tudo estava rodando de acordo com o que foi programado, e também pela parte administrativa, que é a questão de você dar entradas nas notas fiscais, você cadastrar os produtos no sistema, também ficar responsável pela... quando tinha balanço, a gente tinha que participar, né, por ser parte responsável dentro do processo. Então, esse tipo de situações, ela ficava só a cargo de quem? De nós, do TI. Nenhuma outra pessoa, nem a pessoa responsável pelo estoque, por exemplo, ela era responsável pelo lançamento. Né? Quando a gente deixa na responsabilidade de outras pessoas fazerem esse processo, a gente tem mais possibilidades de acontecer um erro. Tá? Então, essa responsabilidade da entrada de nota fiscal, lançar as porcentagens de tributos e impostos, ela ficava a cargo do pessoal do TI. No caso, na época, eu que era responsável por fazer esse lançamento. Né? Cadastrar um produto com o padrão, né? Ou seja, cada produto tem um nome específico, tem um código, uma série de detalhes. Então, só estou passando para vocês um exemplo, né? Que é o que dá mais problema. Eu acho que por mais que as técnicas de administração venham aí para tentar amenizar um pouco essa situação, mas é um problema que ninguém consegue resolver, que é o estoque sempre dando diferenças, né, seja ele 5 ou 10%, ou em algumas situações um produto em específico que dá um erro muito absurdo, uma margem absurda de diferença, né, de um produto na qual você contabilizou um, o sistema está dizendo que é outro, né? Então, assim, é um problema que eu acho que tem solução, sim, só que demanda muito trabalho, porque você precisa que cada departamento realmente tenha um compromisso, né, para que tudo ande de acordo com o que envolve o processo como um todo, né? Isso não acontece nas empresas, né? Então, tem um departamento de vendas, tem um departamento que fica na loja em si, o departamento de vendas e atendimento por telefone é um. Aí os departamentos acabam fazendo processos diferentes que acabam resultando em um desses problemas que eu citei. Tá? Isso aqui só foi para comentar para vocês como que é o processo de estoque, é um processo de balanço, né? É um processo bem chato, né? Bom, os Deu totais. até vontade de trabalhar agora com isso, professor, porque eu trabalhei uma época com estoque e Uhum. era material de construção. E trabalhava com faixas de acabamento para banheiro, cozinha, e Sim. sempre acontecia quebras. Era Uhum. um dos desfalques do estoque, eram as quebras. E às Sim. vezes os funcionários quebravam e não falava que tinha quebrado. Ah, Acontecia demais isso. é o que mais acontece, né? Pois é. Isso acaba impactando no balanço, né? O balanço não é só contar os materiais. O balanço tem, por exemplo, a questão financeira, né? Quanto que vale o estoque atual de um departamento ou da loja como um todo, né? E aí você vai vendo que vai ficando cada vez mais um buraco, né? O financeiro vai diminuindo e a gente vai tentando achar onde que está esse erro todo, né? É complicado. O processo para dar certo, todos os departamentos precisam falar a mesma língua. Se o vendedor faz diferente, vai dar erro, vai dar buraco na hora de fazer a contagem. Se o cara responsável pelo estoque faz o controle do produto e de repente ele não entende do produto, lança o produto como sendo X e na verdade é Y, vai dar erro. Se tem furto dentro da loja, se o vendedor registra a venda errada, se o caixa, na hora de passar o produto, passa errado, vai dar erro. Entendeu? Então, é um processo muito delicado, muito complicado. Vamos lá, totais. Eu vou clicar em soma, né? Fiz um, automaticamente vou arrastar aqui, né? Eu tenho cálculo dos totais, né? À medida que eu vou atualizando um,
atualizo um valor, né? Então, aqui, por exemplo, né? Eu falei do valor negativo, sei o que mais acontece. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar 560, tá? Vendeu 560. O que acontece? O total do estoque atual dá um valor negativo, menos 9, né? E aí, o que acontece? A pessoa não vai lá atrás para ver o que aconteceu, né? Para ver o que está dando diferença. Poxa, entrou isso aqui. Por que está dando negativo, né? Aí a pessoa simplesmente vai e lança, faz a entrada de novos produtos, né? Sem se preocupar com o que aconteceu com aquele estoque, né? E vai virando uma bola de neve. Bom, então aqui eu vou atualizar a compra, né? Para ficar positivo de novo. Colocar 100. Aí o valor lá passa a ficar positivo novamente, tá? Então aqui é só um exemplo de estoque. A gente pode fazer um relatório a partir dessas informações, tá? Com funções mais avançadas, como por exemplo, eu tenho lá em um determinado mês a quantidade de compra com a quantidade de venda, né? Ver os produtos que mais foram vendidos naquele mês. Então, dá para, com Excel, a gente trabalhar com relatórios gerenciais, né? Relatórios que realmente você consegue resolver algumas situações, problemas dentro da sua empresa. Você precisa saber aí o produto que está sendo mais vendido, ter um controle do seu estoque, né? Opa, se está sendo mais vendido, se eu tenho um total dentro do meu estoque que está limitado, né? Então, lá na minha planilha, eu crio um alerta, uma mensagem que vai, por exemplo, dizer se o meu estoque está baixo, né? Me alertando que eu preciso fazer um orçamento de compra, se meu estoque está razoável, se o meu estoque está com um percentual muito alto, opa, percentual muito alto do estoque, por quê? O que está acontecendo? Não está vendendo? Se não está vendendo, a gente tem que criar uma campanha de marketing, né, para poder vender esse produto, ou de repente baixar um pouco a margem desse produto para vender mais barato. Então, olha só, tanto de coisa que dá para a gente tirar em cima de um exercício simples, né, mas que com os conhecimentos que a gente vai avançando, a gente consegue trabalhar com as funções mais avançadas, tá? A única coisa que a gente viu novo é que dá para a gente trabalhar a questão da subtração também, né? Soma para a gente somar os estoques, né? Compra e entrada, estoque atual para contabilizar tudo que eu tenho no estoque menos o que saiu, tá? Uma dúvida ou pergunta sobre este exercício? Lembrando que esse exercício está na página 94, questão de número 15, tá? Não, tranquilo por enquanto. Ok. Na explicação, sim, né? Vamos ver quando a gente for Tá executar aqui. certo. Pessoal, a gente tem um exercício, né, que vai trabalhar com a média, né? Primeiro o total da prova 1, prova 2, o total, a média final e a situação final. A situação final já vai trabalhar uma função que está dentro da categoria funções lógicas, né? Essas funções lógicas, elas trabalham com possibilidades de soma, com possibilidades de contabilização de dados, com condições, com critérios, né? Que eu vou iniciar o processo hoje explicando para vocês, né? Inclusive tem até um exercício que eu esqueci de mencionar lá da apostila de informática básica, né? Então deixa eu voltar aqui. Que é justamente essa que fica em cima da tabela Empresa Nacional SA, tá? Tá na página 91, essa aqui, ó, notas de alunos da disciplina Excel,
Tá? Então, vou deixar essa aqui também como desafio, depois que nós fizermos essa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então, aqui, ó, notas de alunos, disciplina Excel, página 91, ok? Essa vocês vão ter que fazer, inclusive, com a condição, né? Então, não é só escrever aprovado e reprovado, tem uma função que é a partir de um critério, que no caso é a média, né? Então, cada escola tem uma média. A média, uma escola pública normalmente é 6, né? Uma escola particular normalmente é 7, 8, depende muito, né? Então, a partir de uma média, a partir de um critério, né? Por exemplo, uma média maior ou igual a 7, condição dele aprovado. Média menor ou igual a menor que 7, condição reprovado, né? E posso, inclusive, trabalhar com uma condição a mais, aqui a gente só vai ver duas, mas eu posso trabalhar com uma terceira, que aí a gente já vai trabalhar com função aninhada, né? Que é uma possibilidade de você trabalhar com mais do que 2 critérios. Eu posso trabalhar com 3, com 4, com 5, com N critérios dentro de uma função só. Nesse primeiro momento, para não confundir a cabeça de vocês, eu vou trabalhar só com duas, aprovado e reprovado, tá? Então, vamos voltar ao outro exemplo da apostila. Esse está na página 95, a apostila completa de Excel total, é essa tabela aqui, tá? Esse é o último exercício de hoje. O roteiro de estudos vocês já têm, né? Já sabem o que fazer, tá? Vou abrir mais uma planilha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver aqui, alinhamento, mesclar e centralizar. Histórico da disciplina informática. Aluno. Prova 1. Prova 2. Total. Média final. Situação final. Ok, vamos lá. Primeiro, nós precisamos saber o total, né, que a pessoa adquiriu ao longo da prova 1, prova 2, tá? Primeiro, eu preciso fazer a soma, então, né? Tá vendo? Elabore a planilha com o formato especificado abaixo, aplicando as funções soma, média e a função si, tá?
Então, o total é soma dos dois, né? Vou ver aqui na função soma. Vou aplicar aqui. A média final é a soma das duas notas dividido por dois atributos, né? Ou seja, prova 1, prova 2. Se eu tivesse primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, eu iria fazer a soma dos 4 bimestres e dividir por 4. Né? Só que eu não preciso fazer isso aqui, né? Olha só como que nós, no papel, resolveríamos a média desse aluno, né? Igual isso aqui mais isso aqui, dividido, né? A barrinha dividido por 2, né? Ok? Então, eu tenho a média. É isso mesmo. B3 mais C3 dividido por 2. Né? A soma das duas notas dividido por 2. Tá? A média funciona justamente dessa maneira que a gente acabou de fazer. Só que, se tiver uma questão perguntando para você como que faz a média, se você colocar dessa maneira que a gente acabou de fazer, tá errado. A gente tem uma função própria para fazer isso, que é a média, não é? Vou clicar aqui, selecionar média, só que a média é só dos dois, né? 6,5, 7,5, B3 até o C3, fecho parênteses, tá? Deu nota, a média 7, né? Eu posso clicar, olha só que detalhe importante também. Eu posso clicar 2 vezes nessa barrinha da alça de preenchimento ou arrastar. Se eu clicar 2 vezes também, ó, ele vai preencher até lá embaixo. Tá? Então, tanto faz eu arrastar, como tanto faz eu clicar 2 vezes nesse quadradinho minúsculo, que é a alça de preenchimento, e clicar 2 vezes com o esquerdo, tá bom? Deixa eu voltar aqui num detalhe que eu esqueci de falar. Pessoal, por que aqui deu 10,25 e não 7? Quando eu fiz com a função média. O que eu fiz de errado aqui, será, hein? O que aconteceu aqui? Ele somou as notas para poder dividir por 2, né? Isso aconteceu quando a gente fez com média por último. Só que nesse primeiro aqui que a gente fez, deu um valor diferente de 7, né? E deu 12, se não me engano. Deixa eu voltar aqui. Deu 10,25. E não é 10,25, né? É 7. Ó, se eu pegar aqui e fazer a média, ó, igual, né? Eu posso digitar também, tá, pessoal? Média, abre parênteses, seleciono os dois valores, fecho. Ele tem que dar 7, né? 6,5 com 7,5 dá 14, não é isso? 14 dividido por 2, 7. Ele tem que dar 7, não 10,25. É porque ele dividiu primeiro para depois somar. Exato. Prioridade de operações. Se eu não colocar parênteses, ele vai dividir primeiro para depois somar com quem? B3, que é 6,5. Então, ele vai pegar 7,5, dividir por 2, o resultado que der ali, ele vai somar com 6,5. Então, dá um resultado totalmente diferente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, nisso. Colocar parênteses aqui, dividir por 2. Agora dá 7, tá vendo? Naquelas questões de... Professor, Sim. se eu colocar ponto e vírgula no lugar do parênteses também resolve ou não? Não. Pior que não. Tem que colocar parênteses mesmo, tá? Você fala isso aqui, né? De colocar aqui ponto e vírgula? Isso. Vamos ver. Ele dá erro. Ele não considera, entendeu? Que o ponto e vírgula, na verdade, eu coloco só depois de um... Eu não posso colocar ele antes de um símbolo de operação matemática, como o divisor, né?
Na verdade, às vezes a gente coloca antes ou depois, mas é das aspas duplas, né? Isso. E aqui também eu coloco sempre intercalando os números, né? E não, por exemplo, antes de um operador como a divisão, tá? Aí ele considera erro, ok? Ok. Vou botar aqui, né? A média, então, correta é clicar aqui, média, selecionar prova 1, prova 2, 7. Posso vir aqui clicar 2 vezes que ele já reconhece e aplica nas demais células, tá? Situação final. Vamos ler aqui a situação final. Situação final, então a gente vai trabalhar com a função se, né? Ele pede para colocar os alunos em ordem alfabética, a gente vai fazer isso. Pede para fazer um gráfico, o gráfico não vamos fazer, né? Depois, quem tiver dificuldade no gráfico, aliás, dá para fazer. Faça um gráfico em colunas que demonstre as notas das provas 1 e 2 por alunos, né? Beleza, a gente precisa fazer a função se, só que ele não coloca as condições, tá? Então aqui eu vou colocar uma condição, vou fazer até o rascunho dessa condição, vou colocar aqui função se, condições. Para que o aluno esteja aprovado, ele precisa ter uma nota igual ou maior. Perceba que eu tenho um símbolo de maior, né, que é uma setinha apontado para frente. No teclado você faz pressionando o Shift e o ponto final, né, que aí você consegue colocar esse símbolo de maior. Então ele precisa ter uma nota igual ou maior a 7. Condição de reprovado, ele precisa ter uma nota menor que 7, né? Nas próximas aulas, a gente vai acrescentar uma condição a mais, que é o recuperação, que é aquele que vai ficar no meio desses termos, né? Ele não vai ser nem igual, nem maior que 7, e também não vai ser menor que 7, ou seja, ele vai estar entre 7 e 6,99. Né? Então, ele vai ter que estar nessa faixa etária de nota para que ele fique na condição de recuperação, por exemplo. Tá? Mas agora esqueça, agora vamos trabalhar só com essas duas condições. Depois que a gente terminar a aula de hoje, só mentalize e pensa como que a gente pode resolver e colocar uma terceira condição a mais aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Essas são as condições. Agora eu vou trabalhar a minha função se aqui, né? Para que você possa trabalhar ela com uma função se simples, né? Ou seja, eu tenho duas condições, aprovado e reprovado. Tá? Aqui eu estou falando aprovado e reprovado, mas eu poderia colocar, personalizar o nome de acordo com o que eu quero. Né? Se eu tenho, por exemplo, um controle de estoque, né, que foi esse exercício que a gente viu, eu poderia definir, né? Estoque maior que 40, estoque ok, ou estoque razoável, estoque menor que 30, estoque baixo, né? Ou de repente aparece uma mensagem em vermelho informando na tela para que eu faça a compra, né? Faça o orçamento e nova aquisição de produto, né? Então aqui o nome eu posso personalizar da maneira que eu bem entender. O que eu preciso compreender dentro do raciocínio é que a primeira mensagem que vai aparecer é sempre uma condição verdadeira. E a segunda mensagem que aparecer vai ser sempre uma condição falsa. Como assim, professor? A gente acabou de definir critérios. Né? A gente acabou de definir critérios, condições. Pessoa aprovada, ela precisa ter uma nota igual ou maior que 7. Para que ela esteja na condição de reprovado, menor que 7. Tá? Então, eu começo, vou até mostrar para vocês, aqui na barra de fórmulas, a gente tem um botão chamado inserir função. Tem um botãozinho aqui na barra de fórmulas, do lado esquerdo, tem a representação pelo F e o X, ele se chama inserir função. Eu vou procurar aqui dentro
dessa caixinha de categoria por uma função, uma categoria chamada lógico, que são funções lógicas, né? Então, eu vou clicar na função se, cliquei 2 vezes, perceba que aqui ele já abre para mim, né, a função, com 3 campos que devem ser preenchidos. Teste lógico, o valor C verdadeiro, que eu acabei de comentar, né, e o valor C falso. Qual que é o nosso teste lógico? Nosso teste lógico parte da premissa, da condição, que para que o aluno esteja aprovado, ele precisa ter uma nota igual ou maior que 7. Né? Então, a média, a condição de aprovado ou não, vai ser em cima de quem? Da média final dele, que eu vou saber se ele está aprovado ou não. Então, teste lógico, vou clicar aqui nesse campo, vou clicar em cima do valor 7, que é a nota que eu tenho aqui na coluna E, linha de número 3, e vou mostrar aqui, vou dizer que se o E3 for igual, ó, coloco o sinal de igual, e o sinal de maior, igual maior a quanto? 7. Se isso aqui for verdadeiro, se ele olhar aqui na coluna média, olhar nesse primeiro valor que ele está analisando, e ele identificar, opa, esse valor aqui, ele é igual a 7, ele não é maior, mas ele é igual, então ele está dentro da condição para que ele seja verdadeiro, para que ele seja uma afirmação verdadeira. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó, aprovado. Se a primeira condição, que é a média, ela seja igual ou maior a 7, vai aparecer aqui nessa coluna a palavra aprovado. Caso isso não aconteça, ou seja, a nota, a média dele não seja igual e nem maior a 7, ele vai ser uma nota menor que 7, ok? Então, automaticamente vai ser um valor falso e ele vai estar o quê? Reprovado. Tá? Coloquei a condição aqui nesse campo, coloquei o valor verdadeiro e coloquei a mensagem quando for a afirmação falsa, né? Vou clicar aqui em OK. Ele pergunta se eu quero corrigir, sim. Aqui ele está aprovado. Por que ele está aprovado? Porque a nota dele, a média final dele, ele não é maior, mas ele é o quê? Igual a 7. Tá? Então, eu coloquei 2 condições, maior ou igual a 7. Certo? Quando ele for maior ou igual a 7, aparece a mensagem aprovado. Quando essa condição não for verdadeira, ela for uma condição falsa, aparece a segunda mensagem que eu programar aqui. Né? Eu posso apertar Enter agora, posso puxar e fazer para os demais, que aí ele reconhece também, tá? Mas vamos fazer agora digitando. A gente fez indo aqui pela barra de funções, né? Inserir função. Eu posso digitar igual, se, aparece a função aqui embaixo à medida que eu vou digitando, né? Então, igual se, a média final, tá vendo? Ó, teste lógico. Teste lógico é quem? A média maior ou igual a quanto? 7. Sendo isso verdadeiro, ponto e vírgula, tudo que estiver com texto, eu tenho que colocar entre aspas duplas. Tudo que for texto, eu preciso colocar aspas duplas, ok? Então, coloquei aspas duplas e vou colocar aprovado. Fecho aspas duplas dessa palavra, ponto e vírgula. Qual que vai ser a mensagem se for falso? Reprovado. Fecho aspas duplas, fecho parênteses e aperto Enter. Deu aprovado de novo. Por quê? Porque a nota dele é maior do que 7.
né? Maior ou igual a 7, né? Bom, fiz aqui, então, uma vez lá pela barra de fórmulas e a outra vez digitando, eu posso simplesmente vir aqui e agora arrastar aqui embaixo para que ele calcule nos próximos alunos, né? Aqui deu reprovado, por quê? Porque é menor que 7, deu 6, né? Aqui também deu reprovado, por quê? Menor que 7. Aqui também, menor que 7. Agora, se eu vim aqui na função e alterar aqui alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu não quero que alunos com a nota igual a 7 estejam aprovados. Eu quero que só alunos que tirem notas maiores do que 7 estejam na condição de aprovado. Então, eu vou vir aqui alterar e apagar o sinal de igual. Apago. Agora, este aluno aqui se torna, né, o Antônio se torna um aluno com a situação final reprovado. Por quê? Porque ele precisa tirar uma média final maior que 7. Ele não está dentro do critério, né, que foi estabelecido. Então, eu vim aqui puxar, ó, mais pessoas vão estar na condição de reprovar. Tá? Posso alterar a condição, posso alterar inclusive o valor, posso inclusive alterar os nomes aqui, em vez de aprovado, posso colocar apto, por exemplo, posso colocar desclassificado, por exemplo, né? Ok? Então, o nome aqui tanto faz. Eu preciso estruturar a minha condição aqui primeiro, né? Ou seja, fazer um raciocínio de que eu estou trabalhando neste exercício com a média final e com os operadores matemáticos, né? Com os operadores não, né? Com os operadores lógicos, que é sinal de maior, sinal de menor, igual, sinal de diferente, né? Algo que tem lá na apostila, que a gente até mostrei para vocês ontem. Vamos ver aqui, vamos subir um pouquinho. E onde que eu acho aqui essa informação? Aqui, pessoal, nessa apostila completa de Excel total, página 38, tem a descrição dos operadores, né, os sinais e operador, né, igual, maior que, menor que, maior ou igual que, menor ou igual que e diferente, né, que é justamente o que a gente utilizou nessa função se, que no caso foi o maior, o igual, né, o menor também, ou maior ou igual a que, certo? Página 38. Ok? Pessoal, difícil, fácil, extremamente fácil, como que tá? Só fazendo novamente os exercícios, né, pessoal? Para a gente ter a certeza se está tranquilo ou não, né? Vamos ver amanhã, né? Pessoal, então, pode me chamar qualquer dúvida que tiver, mesmo que a gente não tenha aula presencial, mas vocês têm os exercícios conforme o roteiro que eu já passei para vocês, né? O roteiro já passei para vocês que vocês têm que fazer. Então, qualquer dificuldade que vocês encontrarem, já tira o print, me manda uma mensagem também. Eu tento auxiliar o máximo possível você, tá?
No mais, pessoal, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, né, agradeço novamente aí a presença de vocês durante a nossa aula de hoje. E amanhã, mesmo que nós não tenhamos aulas, estou à disposição para que vocês possam tirar as dúvidas que ficou dos exercícios. O professor, ontem eu peguei um notebook emprestado da minha prima e fiz a atividade fez ela hoje. Só porque eu entrei na plataforma hoje não estava constando lá anexada. É porque será que eu entrei através de outro aparelho? A atividade você anexou na plataforma? Foi. Nessa atividade do dia 6 ou qual atividade? É. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Não, mas essa questão de não estar anexada, eu ver aqui só tem a Jane e a Valcirley que anexaram. Não tem nada a ver com o dispositivo não, tá? Porque provavelmente você não deve ter clicado no botão enviar, então, que aí ele não ficou salvo. Mas depois é só de qualquer aparelho mesmo, é só você entrar e aí você pega o arquivo, né, novamente, e aí você consegue enviar também por um outro dispositivo, tá? Tá ok. É porque aí, como eu entrei na plataforma hoje para registrar a minha presença, aí eu fui olhar pelo celular e aí eu vi que ele não ficou arquivado. Entendi. Então pega o arquivo de novo e envia, tá? Não tem problema não. Pessoal que não fez também, deixa em dias amanhã, tá? Os exercícios. Ok. Mais alguma pergunta? Professor, Sim. essa apostila que o senhor falou aí, que a gente estava fazendo agora, é a mesma do Excel total? Isso, a mesma. Por que ela não abre? Ela só deixa visualizar. Ela não abre em PDF, No ela não celular ou baixa, no aliás, computador? nem no computador, não, no computador. Lembra que eu falei que eu não estava conseguindo enviar ela por e-mail? Vinha só a mensagem, ela não vinha, não carregava. Aí agora eu abri aqui no notebook que você me enviou Ah, e ela não baixa no computador. mas como que você está tentando baixar isso aí no computador? Você está abrindo e-mail? Vamos lá, deixa eu simular aqui junto com você. Isso, eu abri o e-mail, estou no e-mail. Aham. Clicar aqui em enviados, né? Que eu enviei a apostila para você, tá aqui. Aí você abre o seu e-mail, vai estar desse jeito aqui, né? Não, não aparece assim. Como que aparece? Peraí, Você deixa eu consegue? abrir aqui de novo. Aham. É porque eu tinha fechado. Assim, agora abriu. É dessa forma aí que o senhor está mostrando. Isso, aí você clica na setinha, né, para fazer o download. Clicou na setinha para fazer o download. Vai aparecer aqui embaixo, depois que terminar. Ele é um pouquinho... Demorado, né? O tamanho é um pouco extenso do arquivo, mas ele faz normalmente rapidinho, ó, já fez. E aí você clica, ele abre normalmente pelo próprio navegador do celular, tá? Aí essa apostila a gente vai estar usando ela também no Excel, né? Eu vou tirar alguns exercícios só daqui. É porque essa aqui eu adotei como um novo material, porque tem muito exercício que vai acabar repetindo, né? O que a gente acabou já fazendo de manhã. Então, para não ficar algo repetitivo também, para quem já faz Excel no matutino, eu peguei esse material e fiz alguns exercícios diferentes, tá? Aí, ó, a primeira lista que eu baixei aqui ficou escrito removido nela. Aí agora que eu fiz igual você falou aí tá falando aqui embaixo, aqui onde carrega, tá a falha, erro na rede. Ah, tá. Na hora que você tentou baixar o arquivo e deu erro na rede, Isso. tá, isso aí é problema de conexão. Não é problema na internet. Aí você tem que, igual eu te falei, coloca, não sei se de repente colocar um cabo de rede. Vai em qualquer ferragista, auxiliar, e pede um cabo de rede. Isso aí é fácil, o pessoal faz na hora. Acho que R$ 10 você consegue um cabo de rede, vai melhorar a sua conexão, tá? Vou arrumar aqui, sim. Tá bom? Obrigada, viu? Essa mensagem aparece por, erro na conexão, A tá? conexão, né? Tá Uhum. ok.
Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok, Poliana, agradeço também. Foi muito bom a aula de hoje, né? A gente pegou exercícios práticos, trabalhou. Amanhã pode perguntar, tá? Abriu lá, eu vou deixar algumas aulinhas também para vocês assistirem. E aí tem os exercícios para fazer também. Sentiu dúvida na mesma hora, tá? Manda mensagem e aí a gente responde. Eu vejo aqui e respondo para vocês. Pessoal, uma excelente noite aí, né? Tenham todos um excelente descanso, tá? Uma excelente sexta-feira, né? Um ótimo final de semana para quem de repente eu não conversar, né? Por mensagem. E segunda-feira nós estamos aí, firmes e fortes novamente, tá bom? Boa noite e fiquem com Deus.